Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Jones e na aula de hoje a gente vai falar sobre os cordados. Quais são as características dos cordados, quem são esses grupos dos cordados e qual a importância evolutiva dos cordados para a árvore filogenética dos animais. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Para ser cordado tem que ter cauda pós-anal, notocorda, sistema nervoso dorsal, fendas faringianas e endóstilo. Presta bem atenção. A cauda pós-anal é uma característica que se desenvolve nos cordados por conta da notocorda e que no futuro, pensando nos primeiros cordados, pensando na árvore evolutiva, ela vai ser substituída pela coluna vertebral. No nosso caso, a cauda pós-anal é representada diretamente pelo osso do cóccix, a região coccígea. Tá? A notocorda, que é uma estrutura que você observa durante o desenvolvimento embrionário dos cordados, preste atenção, gente. Para ser cordado, tem que ter notocorda. Seja no início do desenvolvimento e mesmo depois suma, que é o nosso caso, ele some, né? Ele é substituído, na verdade, não é desaparecer, né? Seja permanente no adulto, né? Surgiu no embrião e permanece no adulto, que é o caso do anfioxo. A gente vai estudar o grupo dos anfioxos, né? Dos cefalocordados. Seja aparecendo na fase larval e desaparecendo no adulto, que é o que acontece nas assídias, que é um grupo chamado de urocordados. Ok, gente? Tranquilo? Tá? Já a gente vai falar um pouco sobre a notocorda aqui desse lado do nosso quadro. Ok? Sistema nervoso dorsal. Por que sistema nervoso dorsal? Porque está na região das costas, do dorso. Já que o sistema nervoso, para ser formado, ele precisa do direcionamento da notocorda. E ele vai surgir a partir do processo de invaginação do ectoderma, que é o tecido embrionário mais externo. Fendas faringianas, que servem para as trocas gasosas, servem para a captura de alimento, tá? Muitas vezes para a eliminação de excretas também, estrutura muito importante, que na gente se fecha e forma a traqueia. E o endóstilo, que nesses animais auxilia no processo de captura de nutrientes e na gente se torna a tireoide, tá? Então você vê que são características bastante peculiares para ser um animal do grupo dos cordados. Galera, representantes: uro, céfalo e cordados craniados. O que é ser urocordado? É ter a notocorda na região da cauda, na região caudal, que é o que acontece com um grupo de animais chamados de assídias. Vamos estudar eles também, tá? Cefalocordado, porque vai da região da cabeça até a cauda, a notocorda, ok? E cordados craniados. Como é que funciona essa história de cordados craniados? É porque os cordados craniados, você já tem a substituição da notocorda pela coluna vertebral. Tanto é que você tem os cordados invertebrados e os cordados vertebrados. Quando eu trabalho com esses dois grupos, eu falo de cordados invertebrados. Quando eu trabalho com os craniados ou craniatas, já são cordados vertebrados. Peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Uma característica dos cordados, muito importante, é a metameria da musculatura. Nós temos metâmeros, é a segmentação muscular, que você observa tanto no anfioxo, que é um cefalocordado, quanto na minha representação aqui do peixe. Beleza, gente? Outra coisa, desenvolvimento embrionário dos cordados. Quando nós representamos o modelo clássico da neurulação, é representado pela formação do tubo neural, que foi originado por esse tecido azul, que é a ectoderma. Abaixo dele eu tenho a notocorda. A notocorda é de origem mesodérmica, e a mesoderma, que é essa parte verde, forma essas cavidades que nós chamamos de celoma. E nós somos, assim como os primeiros cordados, assim como os cordados gerais, nós somos do grupo dos enterocelomados, porque a massa mesodérmica que dá origem ao celoma surge do fundo do arquêntero. Beleza, galera? Tranquilo? Introdução aos cordados, sejam bem-vindos a mais um grupo de videoaulas e até daqui a pouco. Fala galera, beleza? Agora, nesse fragmento da nossa aula, a gente vai estudar os urocordados. Olha, gente,
Olha, caprichei, hein? Preste atenção. Os urocordados, eles são animais que na fase adulta lembram um pouco as esponjas do mar. Só que aqui eu desenhei a assídia, tá? O nome do animal, do representante, tá aqui, ó. Não ia nem usar esse espaço. Representante. É a assídia, que é um animal que, quando adulto, ele lembra muito a esponja. Só que a esponja não tem boca. A esponja não tem tubo digestório, tá? Isso é importante lembrar para vocês, ok? Mas esse animal tem, né? Ele é um animal superior, ele já é um cordado, é um primeiro cordado, né? Alguns livros chamam de protocordados. E aí, gente, eu observo que ele tem boca, tem as fendas faringianas, que nós vimos que é característica básica de um cordado. Tem o que é chamado de cavidade atrial, você encontra também no cefalocordado, ok? A assídia é hermafrodita, mas não realiza a autofecundação, ela faz fecundação cruzada externa. Ela produz os gametas no ovário e testículo, eles são liberados e acaba fazendo fecundação cruzada com outra assídia, né? Ela tem alguns mecanismos, como produzir gametas em períodos diferentes, que impede o processo de autofecundação. E aí, galera, qual é a jogada? Por que esse animal é um urocordado? Aqui é a assídia adulta, não tem notocorda. Mas quando ela é larva, ela tem tanto a fenda faringiana, que permanece no adulto, quanto a presença da notocorda. E o tubo nervoso dorsal, que quando ela fica adulta, né, na verdade a gente chama de cordão nervoso, mas quando ela fica adulta se torna um gânglio e do gânglio irradia o sistema nervoso. Então é uma questão mais adaptativa esse diferenciamento, tá? Urocordados, notocorda na larva, na região caudal, tá vendo aqui, ó? Nessa região de cá, tá? Exclusivamente marinhos filtradores. As fendas faringianas nesses animais são absurdamente importantes. Olha isso, galera. Trocas gasosas, eliminação de excretas, pega os excretas, elimina. Passa pela cavidade atrial, bota para fora. Captura do nutriente, a água entrou, ó, pela boca, passou pelas fendas faringianas, ele vai lá e capta os nutrientes, tá vendo, ó? Eliminar os gametas, porque, veja, é por aqui, essa parte das fendas faringianas, aí aqui tem o estômago, a partezinha da cavidade atrial, é que ela também vai liberar os gametas para que os gametas sejam liberados para fora do corpo do animal, né? Vida livre ou colonial, aqui eu coloquei um de vida livre, fixo ao substrato, são animais bentônicos, né? Tá aqui também. Tunicados, por que tunicados, tá? Eu chamo de tunicado porque ele possui uma túnica externa de carboidrato, que é chamado de tunicina. Quimicamente é parecida com a celulose. Ela fica, minha gente, a tunicina, deixa eu colocar aqui de verde, envolvendo o animal. Então, é como se ela tivesse assim, ó. Essa túnica, tá ela aqui, ó, é importante para a proteção do animal. Tá vendo, gente? Ó, ela fica desse jeito. Por isso que você pode chamar de urocordados ou tunicados. Vixe Maria, quase que eu caí. Gente, hermafroditas de fecundação cruzada, beleza? Desenvolvimento indireto, porque tem fase o que, galera? Larval. E a fecundação, ela é externa. Tranquilo? Então é isso, gente. Tá aqui a aula sobre urocordados. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos embora para os cefalocordados. Fala, galera, beleza? Agora a gente vai falar dos cefalocordados. Galera, falou em cefalocordado, eu lembro logo do anfioxo, que é esse animalzinho aqui que eu fiz o desenho, que já já a gente vai falando dele de acordo com as características. Vamos direto ao ponto, gente. Ó, notocorda da cabeça cauda, por isso que é um cefalocordado. Presença dos miótomos. O que são miótomos? É a segmentação da musculatura. Eu fiz um corte do animal e você observa
a presença dos miótomos muito bem divididos, né? Que seriam as fibras musculares, justamente elas que determinam a sua metamerização, né? A metameria. Tá, galera? Fendas faringianas, característica básica de qualquer animal desse grupo, dos cordados. São filtradores, a água passa pelos cirros bucais, entra em contato com a faringe, ó, as fendas faringianas, entra em contato com o muco que tem nessas fendas faringianas e a movimentação ciliar promove o movimento do alimento, né, para o tubo digestório do animal, tá? São animais filtradores e a água faz isso, ó, entra pela boca e sai pelo atrióporo, que seria um poro, não ânus, tá, gente? Mas um buraquinho por onde a água vai sair nesses animais, tá? Circulação fechada, gânglio nervoso, mas com um tubo nervoso na região dorsal. Tem um tubo e tem um gânglio, né? Que seria o conjunto de células nervosas. Excreção por parte de nefrídeo. O nefrídeo é aquela estrutura que vai pegar os excretas da cavidade celomática e colocar para fora pelo nefridióporo. E a reprodução, dioicos, quantos sexos, galera? 2, macho e fêmea, com fecundação externa e desenvolvimento direto, ou seja, no anfioxo nós não encontramos a fase, né, larval do desenvolvimento, tá? Gente, aqui eu destaco para vocês, deixa eu vir para cá, os cirros bucais do animal, as fendas faringianas, a segmentação da musculatura, a divisão dos miótomos, a presença da notocorda e acima da notocorda o tubo neural, né? Aqui seria a endoderma, dentro dessa região vou encontrar o tubo digestório do animal, que na verdade não é bem um tubo digestório, né? É onde você vai encontrar as fendas faringianas, porque são elas que vão fazer a captura dos nutrientes, né? Como aqui eu fiz um corte de uma fêmea, estou observando a presença dos ovários e aqui dentro dessa cavidade as fendas faringianas. Beleza, gente? Então, se você vê, o cefalocordado, ele é bem simples. No próximo bloco, eu vou colocar a árvore evolutiva e a gente vai fechar esse primeiro momento falando dos protocordados. Beleza? Vamos, galera, para a gente finalizar essa primeira parte da introdução dos cordados, o estudo dos protocordados, urocordados e cefalocordados. Vamos falar aqui, galera, um pouquinho sobre a árvore taxonômica, que eu faço sempre questão de colocar para vocês. Gente, dá uma olhada, ó. Primeira característica, deuterostomia, mas a gente também pode colocar, olha quem eu coloquei aqui, gente, equinodermatas, celoma enterocélico, entra também, né, gente? Beleza. Passou dos equinodermatas, eu entro nos cordados, onde alguns livros podem classificar esses dois grupos como proto, tá, galera? Protocordados, como os primeiros cordados, ou cordados invertebrados, ou como acraniata, tá? Então, a questão pode trazer isso como cordados invertebrados, ou ele pode chamar de acraniata. Beleza? Então, eu tenho os cordados invertebrados ou acraniata. Destacamos nos urocordados a notocorda. Lembre-se, notocorda onde? Na região caudal da larva, tubo nervoso também na larva. Então aqui, ó, notocorda, eita, deixa eu ajeitar aqui, notocorda e tubo nervoso também na larva, tá, gente? Tudo isso a gente viu. Endósteo, que é uma estrutura clássica que você encontra tanto na ascide adulta quanto no anfioxo, né? E que na gente se torna a tireoide, a gente falou sobre isso, né? Importante, tá, gente? Libera o muco, esse muco ele acaba prendendo certas partículas alimentares, direcionando melhor para as fendas faringianas, muito importante. E aqui a cauda pós-anal, que aqui é na larva.
tá? Tudo, olha, interessante, né? A notocorda, o tubo neural e a cauda pós-anal é na larva. O endósteo aqui é no adulto, tá? É no adulto. Gente, metameria, só aqui, ó, cefalocordados e aqui craniatos, que são os miótomos, né, gente? Ó, deixa eu botar aqui, tá? Miótomos, que é aquela parte da musculatura segmentada, né, gente? Bem legal, né? Tubo neural, crista neural, que é o que acontece na gente. O que seria? É uma invaginação da ectoderma, tá? Que acaba formando algumas estruturas chamadas de cristas, que ficam ao lado do tubo neural. Mas não se prende a isso não, tá, gente? Pensando no tubo neural, já é suficiente. O crânio e dentro desse crânio, o encéfalo. E nós estudamos essa parte lá em sistema nervoso, tá? Se liga num detalhe, tá, gente? Ó, quando chega aqui no encéfalo, tem uma divisão anatômica em lisencéfalo e girencéfalo. Os giros cerebrais são a massa cortical do cérebro. Como o cérebro da gente é muito grande e é encaixado na caixa craniana, ele acaba formando essas regiões de giros, né? Quando você desenha um encéfalo assim, dizer que aqui seja o cerebelo, aí você vê ele todo cheio de dobras, né? Tá aqui o corpo caloso, uma representação. Essas dobras aumentam a área de córtex, tá? Então aqui, ó, o córtex cerebral, que é a parte externa, ela é maior. Aumentando a área de córtex, maior a área de raciocínio, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas videoaulas sobre a introdução do estudo dos cordados. E na próxima aula a gente já começa os craniados falando de peixe. Tamo junto.